Esse assunto é um assunto que me agrada bastante, o controle de proporcionalidade entre efetivos e comissionados, porque mostra o avanço do controle externo paulista. Quando o MPC chegou na Corte em 2012, simplesmente era um parâmetro que não se considerava com grande profundidade nas contas. E, ao longo desses anos, o tribunal ele passou a reforçar esse controle, e eu fico feliz que demonstra um avanço na otimização do gasto público. Então, a partir dessas premissas, eu vou analisar o caso. Foi primeiro apontado um esforço da Câmara Municipal na crise de 2016, com a devolução de duodécimos. Em relação a esse ponto, eu observo que houve, de 2014 para 2015, um aumento de 13 milhões nos valores repassados anualmente, com a devolução de em torno de 6 milhões. Então, na verdade, não teve uma economia real, foi mais uma operação contábil com a revolução de parcela dos duodécimos. Então, esse esforço revela, na verdade, uma conta sobre o pisma contábil. Também, para afastar a crise de 2016, a própria Câmara poderia ter se valido de outros instrumentos. Se ela realmente tivesse comprometida com a Prefeitura Municipal em tempos de crise, deveria ter procedido ao socorro ao artigo 9º da LRF, promovido contingenciamento de despesas, e também ao artigo 69 da Constituição, que determina a redução do quadro de pessoal. E o artigo 69 prescreve lá que uma das principais maneiras, uma das primeiras táticas de reduzir as despesas com o pessoal, é a redução do número de cargos comissionados. Apesar de causar espanto e certo repúdio, a comparação entre cargos efetivos e comissionados ela é relevante, porque mostra que a regra da Constituição é o concurso público, é o servidor efetivo que entra nos quadros através de concurso público para o exercício impessoal de suas funções. Essa ponderação é de extrema relevância no quadro das câmaras municipais, na medida em que tem um aspecto político muito forte. Não raro, muitas câmaras municipais acabam procedendo à nomeação de cargos e comissionados com o objetivo de encampar, trazer para os quadros da administração pública aqueles cabos eleitorais que lhe ajudaram ao longo do processo eleitoral, olvidando que o objetivo mote da administração pública é a consecução das suas atividades de uma maneira impessoal, sem esse ranço político. E isso me leva ao segundo apontamento, a respeito da peculiaridade do cargo de assessor político junto às câmaras. O cargo, como bem sabido, o cargo de direção, chefia e assessoramento, ele pressupõe um conhecimento técnico, principalmente o cargo de assessor, ele pressupõe um conhecimento técnico, uma expertise, que não é compatível com atribuições genéricas e baixa complexidade. No presente caso, a partir do momento em que ficou constatado que os comissionados não tinham a expertise necessária para o exercício do cargo de assessor comissionado, isso pode me trazer indícios de que, na verdade, o assessor político, o cargo de assessor político não pode ser um cabo eleitoral que foi remunerado pelos cofres públicos. É esse o grande medo do Ministério Público de Contas. A falta de expertise denota, então, um desvio de finalidade no processo de nomeação dos cargos comissionados. É lógico que a Constituição admite o cargo comissionado para essas três funções, só que é preciso realizar um exame mais apurado entre os requisitos previstos na Constituição e na lei e as circunstâncias fáticas que balizam essas nomeações. E a falta de complexidade e as atribuições genéricas denotam esse desvio de finalidade. Também foi ventilada os esforços no sentido de reduzir o quadro de pessoal, inclusive com a apresentação de proposta de um projeto de lei em 2016. Ocorre que a redução efetiva dos cargos, como bem ventilado, apontado na sustentação oral, ocorreu de maneira mais robusta no exercício de 2017 e 2018. Aqui a gente precisa lembrar o princípio da nulidade orçamentária, circunscrevendo o exame dos presentes autos ao exercício em exame de 2016. E nesse exercício nós apuramos uma discrepância grande entre o número de efetivos e comissionados.
Segundo apontou a fiscalização, 72,64% do total de vagas preenchidas referiam-se aos cargos comissionados. Aqui é uma violação nítida do princípio da proporcionalidade que tem sido aplicado pelo Tribunal de Contas. Uma outra questão que o Ministério Público de Contas acha importante destacar é que não basta simplesmente considerar o número de cargos efetivamente ocupados. É preciso também proceder à extinção dos cargos vagos. Por que isso? É uma estratégia de tentar evitar a reocupação, uma nova onda de nomeações no futuro. Depois de resolvida a calmaria, depois de resolvidas as irregularidades, corre-se o risco de 2, 3, 4 anos depois começar uma nova onda de nomeações e, numa seara municipal, a cada 4 anos, essa onda tem um grande risco de acontecer a cada mandato. Então, seria oportuno extinguir de vez, do ordenamento jurídico municipal, esses cargos vagos que não já foram desocupados. Não basta a simples proibição de nomear novos, porque você, com uma canetada, revoga a proibição e resgata a eficácia jurídica de todos os cargos que existem no quadro de pessoal. Então, o Ministério Público de Contas entende que também é necessário proceder à extinção, via de lei, dos cargos vagos, de maneira a evitar, no futuro, a possível uma nova onda de nomeações de cargos comissionados. Por todos esses motivos, Excelência, o Ministério Público de Contas ratifica seu parecer anterior pelo julgamento de irregularidade das contas. Lembrando que o precedente trazido pela origem refere-se ao exercício de 2013. E de 2013 para 2016, a própria jurisprudência da Corte evolui bastante no que se refere ao controle dos cargos em comissão, lembrando aqui também a aplicação do brocado tempus regi actum. Deve-se considerar não o momento em que houve o julgamento, mas o exercício a que ele se refere. E, embora tenha ocorrido o julgamento de 2018, ele se refere ao exercício de 2013, quando ainda na Corte não se procedia ao controle pela lógica da proporcionalidade. Por esse motivo, ratifica-se a irregularidade. Obrigado.